Nossa visão é ser uma comunidade crescente de discípulos de Cristo que vivem em santidade, abençoando todas as pessoas para que elas possam alcançar o máximo da sua potencialidade em Deus. Se inscreva em nosso canal, curta os nossos conteúdos e compartilhe este vídeo para que outras pessoas possam ser abençoadas. Sejam bem-vindos à Igreja Batista Central. A graça e a paz de Cristo. Você está no Super Domingo, um culto dirigido pela juventude da Igreja Batista Central. Mas todos são bem-vindos neste culto. Vamos celebrar ao Senhor juntos. Diz a palavra no Salmo de número 93: o Senhor reina, o Senhor reina. Ele, o Senhor está vestido de majestade. Ele é o Rei. O Senhor se revestiu de força. O Senhor se preparou, o mundo está firme, não será abalado. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Teu trono está firmado desde a antiguidade. Ninguém desocupa o trono, é Ele que está assentado. Tu existes desde a eternidade. Os rios se levantaram, ó Senhor, os rios levantaram seu ruído, os rios levantaram seu fragor. O Senhor é mais poderoso nas alturas do que o ruído das águas turbulentas, mais do que as ondas estrondosas do mar. Teus testemunhos são extremamente fiéis. A santidade convém à sua casa, Senhor, para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esta é a nossa fé, é que o Senhor reina. Existe um túmulo vazio e um trono ocupado. Esta é a nossa esperança. Existe um túmulo vazio e o trono ocupado. Esta é a nossa esperança. A nossa esperança não está em nada que não seja o Senhor. Nossa esperança está naquele que reina, naquele que diz: eu respeito a minha palavra para fazê-la cumprir. Nós cremos no cumprimento do propósito de Deus nesse tempo. Levante a sua cabeça, entenda esse tempo, saiba interpretar esse tempo e se una ao Senhor nesse tempo, porque esse tempo não é um tempo desgraçado. Este é um tempo cheio de graça. Esse é um tempo cheio de lições. Este é um tempo precioso. Este é o tempo que Deus preparou. É este o tempo. O Senhor não quis que você vivesse outro tempo. Era este tempo aqui. E louvado seja Deus por esse tempo. Vamos louvá-lo nesta hora. Adorai a Deus em todo tempo, diz o Salmo 62. Em todo tempo vamos adorá-lo ao Senhor nesta hora. Aleluia. Óleo descendo do trono nessa noite. O Teu Espírito Santo está aqui. Estamos rendidos a Ti, Jesus. Está neste lugar. Há óleo descendo do trono, fogo consumidor vem, vem. Eu quero dizer para você: há óleo descendo no trono. O Senhor vai liberar sobre a tua vida um renovo nessa noite. Renovo, você não vai entender nada. Ele vai acender a chama no teu coração. A chama no teu coração. E nem todos entenderão. Ele vai acender a chama no teu coração. A óleo de alegria sobre você nessa noite. Na sua casa, deixa o Espírito Santo te tomar.
Eu te convido nessa noite. Deixe que a chama seja acesa. E dentro do seu lar, marche e declare a glória do Senhor. Pois não podemos viver sem a tua glória. Não podemos viver sem o teu toque. Oh, Espírito Santo, vem nos envolver. Vem nos envolver. Rendidos estamos. Rendidos estamos. Ei, você que nos assiste nesse momento, você que passou por muitas lutas nessa semana, você que está enfermo, você que está pensando em suicídio, nessa noite o Senhor libera vida sobre a tua vida. O Senhor repreende essa enfermidade. O Senhor organiza as tuas ideias. O Senhor te livra desse espírito de morte. O Senhor acende no seu interior uma chama de vida, e que o fogo consumidor nessa noite te tome. Ele te livra. Você é dele. Você é dele. E o diabo não pode te tocar. Ele não pode te tocar. Porque o rei te alistou, o rei te convocou, o rei te convocou, o rei te convocou. E quem pode ir de contra o Senhor? Ninguém, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o leão, Ele é o leão. Ele ruge nessa noite, Ele ruge em favor de você. Então se levante, meu querido, e deixa Ele te queimar. Deixa Ele te queimar. Beba da fonte nessa noite. A nossa fonte está em ti, Jesus. A nossa fonte está em ti, está em ti. A nossa fonte está em ti, Jesus. A nossa fonte está em ti. Fogo consumidor, vem sobre nós. Ele é contigo. O diabo, ele pensou que ia tomar a tua vida, mas ele não vai tomar, porque ele está derrotado no nome de Jesus. Em Cristo você é mais do que vencedor. Eu te convido agora. Declare que você não pode viver sem Ele. Declare. Peça a Ele: Senhor, vem com teu fogo sobre mim. Eu quero viver em novidade de vida todos os dias, não só no domingo, não só no momento do culto. Não, eu não quero sentir esse renovo só no momento do culto. Eu quero caminhar contigo, andar contigo, andar contigo, andar com o majestoso. Eu quero fluir em vida, para que as pessoas que estão ao redor de mim sejam impactadas, sejam salvas e conheçam o verdadeiro evangelho. Te amamos, Pai. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar por ti. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar. Incendeia, incendeia, incendeia tua noiva. Incendeia, peça isso a Ele. Incendeia, incendeia tua noiva. Ele vem,
viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar por ti. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar.
aquele que está sentado acima de todo trono, acima de todo trono. Reconhecemos tua majestade, Deus. Reconhecemos tua majestade. Descansamos à sombra do onipotente Deus. Descansamos no colo do leão da tribo de Judá. Reconhecemos os teus passos. Reconhecemos os teus passos. Vem passear em nosso meio. Vem passear em nosso meio. Ele vem, e ele virá. E ele virá. E ele virá. O leão da tribo de Judá. E ele virá. E ele virá. E ele virá. O leão da tribo de Judá. E ele virá. E ele virá. E ele virá. Esperamos pela tua volta. Esperamos pela tua volta. Vem reinar, Senhor. Vem reinar, Senhor.
o descendente de Davi, o Deus encarnado. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o Deus encarnado. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o Deus encarnado. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Eis que à destra do trono eu vi um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E um anjo poderoso me disse: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E eu olhei ao meu redor e não havia ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E eu chorei porque não havia ninguém digno de abrir aquele livro. Mas um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, que venceu, ele é digno, de abrir o livro e desatar os seus selos. Só ele é digno. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor, porque tu foi morto e com teu sangue compraste todos os povos de toda tribo, de toda língua, de toda nação. É a esse Deus que nós cantamos, é a esse Deus que nós exaltamos. Reconhecemos a tua dignidade nessa tarde. Que ruja o leão
ruja o leão, que ruja o leão, que ruja o leão da tribo de Judá. E ele virá, 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 ouça os passos, ouça os passos. Ouça os passos, ouça os passos, ouça os passos. Ouça os passos, abre os nossos ouvidos, Senhor. Que sejam dissipadas todas as trevas, todo medo que flui do seu interior, agora dá lugar ao rio de águas vivas. O leão vai à tua frente, o leão está à tua frente. Ouça os passos do leão, ouça os passos do leão. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade. Ele vem, Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. há uma nuvem de glória, há uma nuvem de glória. Eu me rendo, nos rendemos. Menina nos nasceu, e um filho se vos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o principado está sobre os seus ombros. Muitos reis nasceram, muitos reis viveram, mas um só rei morreu e ressuscitou.
Ele ressuscitou, Ele está vivo, coroado em majestade, coroado em majestade. E Ele virá, Ele virá. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? Está vazio, não adianta procurar, não adianta procurar entre os mortos aquele que vive, não adianta procurar entre o sepulcro, não adianta procurar. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas, ouvidos abertos, escama nos olhos caindo por terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós podemos dizer, Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus, vem, vem, Pai. A palavra do Senhor precisa ser realidade em nossa vida, Senhor. Ó Deus, realidade, realidade. Nós dizemos que aguardamos ao Senhor. Isso precisa ser verdade em nosso coração, Pai. Ó Deus, ó Pai, aumenta, Senhor Deus, ó Pai, nosso desejo. Ó Deus, pelo Teu retorno, pela Tua vinda. A Tua palavra diz que até a criação geme, até a criação geme, como sentindo dores de parto, querendo, Senhor Deus, ó Pai, a libertação desta natureza caída. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, a Tua palavra diz, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas uma coisa temos certeza, assim como o Senhor é, assim te veremos, Pai. E todo aquele, Pai, que tem esta esperança, diz a Tua palavra, purifica-se a si mesmo. Pai, a Tua palavra diz para nós nos acordarmos do sono, porque a noite já se aproxima. O Teu relógio, Pai, já está quase meia-noite. E existe uma igreja que dorme, existe uma igreja que está dormindo, existe uma igreja que ainda não acordou para a realidade dos últimos dias. Não acordou que a mulher já está com dores de parto. A mulher já está com dores de parto. A mulher já está com dores de parto. A natureza está gemendo. A natureza está se contorcendo. Contorções da natureza em todos os lugares, dizendo que é chegada a hora. É chegada a hora. Preparai-vos, diz o Senhor. Preparai-vos, preparai-vos. Pai, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor falou sobre isto. Nós te louvamos porque o Senhor nos preparou sobre isto. O Senhor disse, Pai, levantai as vossas cabeças quando vocês virem estas coisas acontecerem, porque a vossa redenção está próxima. Pai, muito obrigado, muito obrigado. O Senhor está mais próximo do que antes. O Senhor está mais próximo do que antes. O Senhor está mais próximo do que antes. Jesus, muito obrigado, Pai, muito obrigado pela Tua presença nesta noite. Acorda a Tua igreja, acorda a Tua igreja. Continua usando este profeta chamado com Covid-19, este profeta que o Senhor levantou, Pai, este profeta que o Senhor levantou, Pai, chamado Covid-19. Ó Deus, esse megafone mundial
que o Senhor está falando através dele. Oh Espírito de Deus, muito obrigado por esse profeta, muito obrigado por esse evangelista, muito obrigado porque o Senhor disse que se as pedras, Pai, ó Deus, se os homens não pregassem, o Senhor levantaria as pedras para clamar. E há um clamor desse bichinho. Esse bichinho está clamando: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Esse bichinho é sinal, esse bichinho é um sinal, esse bichinho é um sinal. Preparai-vos, acordai-vos, prestai atenção no que Deus está fazendo. Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai, por esta noite nós estamos aqui mais uma vez, ó Deus, em um super domingo. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua presença neste lugar. Te louvamos, fala com o teu povo. Ó Deus, ó Pai, nós queremos continuar te adorando em toda e qualquer situação. Somos teus, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, porque a morte não tem mais poder de matar. A morte morreu, a morte morreu, a morte morreu, a morte morreu. Por isso que podemos dizer: nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo de número 12. Lucas capítulo de número 12. Nesta noite nós vamos falar um pouquinho sobre interpretando os tempos, como é necessário nós sabermos interpretar esses tempos. Se tem uma coisa que tem me incomodado nesses dias, o que eu tenho mais buscado nesses dias como discípulo do Senhor, é não perder esse tempo. Eu preciso interpretar esse tempo. Por quê? Porque Jesus chamou os discípulos dele para interpretar o tempo. Eu não sei o que o mundo está dizendo, mas a igreja precisa ver com outras lentes tudo o que está acontecendo. Nós temos que ver com outras lentes. A mensagem que pregamos tem que ser verdade na nossa vida. Muitas vezes a gente fala de uma palavra só quando é conveniente a gente. Mas quando as coisas começam a acontecer contrário ao que a gente pensa, aí a gente pensa que Deus não está nesse negócio. Mas eu quero te dizer, meu amado, que existe um plano. A Bíblia diz que Deus é um Deus de propósito. Nós não estamos vivendo uma sina, nós não estamos vivendo ao destino, não, nós não estamos ao acaso, não. A Bíblia diz que para todo propósito há um tempo. E esse é o tempo que Deus escolheu. Esse é um tempo maravilhoso. Esse é um tempo maravilhoso. Maravilhoso por quê? Porque nós estamos vivendo numa pandemia, estamos vendo pessoas sofrerem? Não estou falando por causa disso. Eu estou falando porque nós estamos neste momento vendo a palavra de Deus se cumprir. Você não precisa gostar desse tempo. Você precisa gostar do que a palavra de Deus falou. Você precisa amar o cumprimento da palavra de Deus. É isso que você precisa entender. Então, a palavra do Senhor nos diz que em Lucas capítulo de número 12, versículo 54, eu não quero que isso se repita na minha vida. Eu não quero receber esta reclamação de Jesus. Olha o que Jesus vai dizer para a multidão. Preste atenção. Capítulo de número 12 de Lucas, versos 54 a 56. O Senhor diz: e Jesus também dizia às multidões: quando vocês veem aparecer uma nuvem no ocidente, logo, vocês não têm pressa, vocês não têm demora, vocês não demoram, vocês logo identificam, vocês dizem: vai chover. E é verdade, chove. Quando vocês sentem soprar o vento sul, vocês não têm dificuldade para discernir, para decifrar, para interpretar, para ler. E vocês dizem: vai fazer calor. E faz. Jesus disse: que coisa incrível, vocês aprenderam a ler a nuvem, a ler o tempo, vocês aprenderam a linguagem climática. Que coisa linda. Mas Jesus agora reclama algo. Jesus diz: hipócritas, hipócritas, hipócritas. Hipócritas, sabeis decifrar o aspecto da terra e do céu, o aspecto meteorológico, o aspecto climático,
o aspecto das estações. Então, como vocês não sabem decifrar esse tempo? Como vocês não sabem decifrar esse tempo? Se tem uma coisa que o discípulo de Jesus precisa buscar nesse tempo, é ler o tempo, saber ler o tempo, discernir o tempo. Alguém disse esses dias: não estamos vivendo uma época de mudanças, estamos vivendo uma mudança de épocas. É isso que precisamos entender. Não é simplesmente mudanças, é uma mudança de época, é uma mudança de tempo. Existe um tempo que está terminando, está nascendo um outro tempo. Como na história da igreja, aconteceu na história da igreja diversas épocas. Na história da igreja houve a era apostólica, houve a época dos mártires, houve a era dos pais do deserto, houve a época das trevas, houve a época da reforma, a época do grande despertamento. Assim também, é assim que eu creio, nós também estamos entrando em uma nova época. Uma nova época, um novo tempo está surgindo. Um novo tempo. Não pense mais no normal. Não pense. E outra coisa, não se preocupe em voltar ao normal. Eu mesmo não tenho nenhuma preocupação em voltar ao normal. Não estou preocupado com o normal. Eu estou preocupado em aprender as lições desse tempo. Porque o que adianta você voltar ao normal e não aprendeu nada? Vamos continuar os mesmos. Este tempo é um tempo onde o Senhor Deus está nos ensinando. Nós precisamos saber ler esse tempo. É isto que a palavra do Senhor nos diz. Nós estamos avançando, presta atenção. O mundo, a história grega diz o quê? Os filósofos dizem que a história é cíclica, a história se repete. Não! A história de Deus, ela não é cíclica. A história de Deus tem começo, a história de Deus tem meio e a história de Deus tem fim. Nós estamos perto do fim. Nós estamos próximos do fim. Nós temos que buscar esse entendimento. Temos que buscar esse entendimento. Você pensa que Apocalipse é algo que vai se cumprir lá no final dos tempos? Também, mas Apocalipse se cumpre desde quando ele foi escrito. Está sendo desenrolado no desdobramento da história. Está acontecendo o Apocalipse. Nós estamos vivendo o Apocalipse. Não fique pensando que Apocalipse é algo que vai se cumprir lá no final. Nós estamos no meio deste desdobramento dos acontecimentos, aonde estamos próximo do fim. Nós estamos nos aproximando do fim. E o Senhor está dizendo à igreja: acorda, desperta, saiba ler o que está acontecendo, leia o que está acontecendo. Você pode não gostar desse tempo, você pode não gostar, mas Deus não está chamando você para gostar desse tempo. Deus está chamando você para ler esse tempo com as lentes dele, com as lentes proféticas. E lendo este tempo, você tem que se unir ao que Deus está fazendo, porque Deus está ativo no mundo neste momento. Deus está ativo, Deus está presente. Quando alguém pergunta assim: aonde é que está Deus? Esta pergunta nunca deve ser feita. Por quê? Porque esta pergunta é errada. Esta pergunta não é a pergunta certa. Quando você pergunta onde é que está Deus, você está dizendo: aqui ele não está. É isso que você está dizendo. Então não pergunte desta forma, porque esta pergunta, ela já vai trazer uma distorção. A pergunta não é aonde está o Senhor. Essa não é a pergunta, porque Ele está presente. Não tem essa dúvida na sua mente. Ele está presente. O centro do mundo não é você, não sou eu. Nós queremos ser o centro do mundo. A gente quer que as coisas girem ao redor do nosso umbigo. Nós estamos enganados. O centro é Ele. Ele é o centro. Existe sim um sepulcro vazio e um trono que está ocupado. O Senhor reina. Nada saiu do controle do Senhor. Muitos têm dito: onde é que Deus está nesta pandemia? Deus está envolvido nesta pandemia? Está totalmente envolvido.
Totalmente. Claro que existe uns pastores incrédulos, claro que existe aí uma teologia do inferno, chamada teologia natural, que diz que Deus não sabia do que ia acontecer. Claro que existe essa teologia, claro que existe aqueles homens que só interpretam no plano humano, não veem nada de espiritual. Que vergonha, igreja! Que vergonha, povo de Deus! Que vergonha, discípulos de Cristo! Um acontecimento que para o mundo e você não vê nenhum sinal de Deus nisso. Que vergonha! Que vergonha! Tomemos vergonha! A gente diz o quê? Que Deus criou e Deus sustenta. Quer dizer, Ele é o Senhor transcendente, Ele é o Deus que está além de nós, mas Ele também é imanente. Ele criou e Ele sustenta. Vamos lá. Se Deus é soberano, e Ele é soberano, ou Ele planejou, ou Ele permitiu. Uma das duas coisas. Se você disser que Deus não permitiu, então Ele não é soberano. Ou Ele planejou, ou Ele permitiu. E se Ele permitiu, logo nós podemos entender que Ele está no controle. Se Ele permitiu, Ele tem um propósito. Vamos para algumas perguntas da Bíblia. Porque é isso, nós temos que voltar para a palavra. Temos que voltar para o que diz a palavra de Deus. Mas como é que o povo de Deus quer interpretar o que está acontecendo assistindo Leandro Carnal? Pelo amor de Deus, o nome já diz, carnal. Quem mandou o dilúvio nos tempos de Noé? Foi o diabo? Foi o homem que produziu o dilúvio? A duração do dilúvio, a intensidade das águas. Quem foi que mandou? Quem confundiu as línguas na Torre de Babel? Quem foi? Quem foi que permitiu fogo e enxofre descer lá em Sodoma e Gomorra? Foi o diabo? Quem foi que mandou as pragas para o Egito? Foi o diabo? Quem foi que mandou uma tempestade naquele navio onde Jonas estava fugindo de Deus? Foi o diabo? Quem foi que permitiu que o diabo tocasse em Jó? Quem foi? Quem foi que permitiu que Jesus fosse à cruz? O que eu quero dizer com todos esses fatos? Eu quero dizer que em todos esses fatos existe algo semelhante. E o que há semelhante em todos esses fatos? Deus estava no controle. Deus estava no controle de tudo, o tempo inteiro. Deus não se alegra com o sofrimento do ser humano, mas a natureza dele é uma natureza de justiça. Ele precisa julgar. Deus precisa julgar, e Ele não julga dentro do nosso tempo, Ele julga com as lentes da eternidade. A maneira de Deus julgar é diferente da nossa. Quem és tu, ó barro, que questiona o teu oleiro? Em Hebreus 13:8, está escrito assim: Jesus é o mesmo. É isso que está escrito em Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo. O mesmo. Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo. Quando? Ontem, hoje e será para sempre. Se Jesus é o mesmo, é isso que me assusta. É isso que me assusta, porque essa palavra que nós lemos, Jesus, Ele está repreendendo uma multidão que tinha algumas inteligências, que tinha alguns conhecimentos, inclusive o conhecimento climático. Mas Jesus disse: vocês são rápidos e precisos para discernir os sinais climáticos, mas vocês não têm esta mesma rapidez
e não tem essa vontade de discernir os sinais espirituais, os sinais dos tempos. E Jesus deu uma palavra, Jesus disse: vocês são hipócritas, hipócritas, hipócritas. Vocês são hipócritas. Sabe por que vocês não discernem? Não é por falta de... Porque até com essa inteligência que você tem para discernir o natural, está tão claro que vocês também poderiam discernir o espiritual. De tão claro que está. Está claro. O reino de Deus chegou e eles não percebiam. O reino de Deus chegou através do ensino e da vida de Jesus, mas eles não percebiam. E o que é que Jesus diz no texto que nós lemos? No texto que lemos, Jesus repreende os ouvintes da multidão. Por quê? Porque eles não estavam entendendo o tempo. Eles não entendiam o tempo. Eles ficavam apenas no aspecto natural. E Jesus disse: quando vocês veem uma nuvem surgir num acidente sobre o mar Mediterrâneo, logo vocês dizem: vai chover. Vocês se preparam, vocês fazem planos, vocês fazem cálculos, e os cálculos saem exatos. O que é que vocês fazem? Vocês vão plantar. Por quê? Porque vai chover. Vocês discerniram, vocês têm essa sabedoria. O vento, quando vem o vento norte, quando vem o vento sobre o mar Mediterrâneo, logo vocês dizem: vai chover, e chove. Olha que coisa interessante. Jesus disse: também da mesma forma, quando vocês veem o vento, quando vocês sentem o vento calorento, o vento que vem do deserto, do Negueb, logo vocês dizem: serão dias quentes. Logo vocês dizem: vai fazer calor. E o que é que vocês fazem? Vocês pegam o barco e vão pescar. Porque vocês sabem que não vai chover. Vocês têm inteligência para discernir os aspectos climáticos. Vocês são profetas do clima. Vocês são profetas da meteorologia. Vocês acertam, vocês são precisos. Por quê? Porque isto interessa a vocês. Não é só porque tem conhecimento, é porque você tem interesse nisso. Mas Jesus termina dizendo: hipócritas. Vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. Porque vocês, da mesma forma, os sinais são tão claros que não precisava nem de discernimento espiritual. Era só caminhar pela palavra profética que vocês têm na mão. O único povo de Deus que Deus mostrou a revelação, a princípio, foi quem? O povo de Israel. Eles tinham a palavra profética na mão. E Jesus disse: vocês perderam a visão espiritual. Vocês são hipócritas. Jesus disse: sabe por quê? Porque esta cegueira que vocês têm de não querer entender o que está acontecendo é uma cegueira voluntária. É porque vocês não querem entender. É porque para vocês existem coisas mais importantes. Porque se o reino de Deus verdadeiramente fosse importante, vocês saberiam ler este tempo, porque está claro. Jesus falou isso para quem? Está escrito aí no versículo 54. Disse às multidões: o que é que o Senhor está nos chamando? Saia da multidão. Dê um passo. Você não pode ver, amado. Olha, não tem como. A igreja ela está no mundo, mas ela foi chamada para ver, para enxergar todas as épocas pela luz da palavra profética. A Bíblia não é só para uma geração. A Bíblia é para todas as gerações. Todas as gerações. Os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente está vendo como a multidão. A gente está falando o que os repórteres estão falando. A gente está falando o que os médicos estão falando. A gente está falando o que os homens sem revelação estão falando. Mas vamos falar pela palavra. O que é que a palavra de Deus nos diz? O que é que a palavra de Deus nos diz? Que cada dia que passar, nós estamos mais próximos. Nós estamos
mais vizinhos da volta de Cristo. Temos que ver pelas lentes da palavra de Deus. Sair desse ponto de observação natural. Alguém já disse, cada ponto de vista é a vista de um ponto, e é verdade. Mas eu não quero, de forma nenhuma, ver tudo isso de um ponto de observação que não seja o ponto de observação da palavra profética. Eu quero ver tudo isso através da palavra profética, porque cada ponto de vista é a vista de um ponto, é verdade, mas nem todos os pontos de vista estão certos. Mas o ponto de vista de Deus está certo. Não tem nada errado acontecendo no mundo. Está tudo dentro do calendário do trono. Tudo! Tudo, não tem nada de errado acontecendo. Nada! Nada! Se olharmos com o olhar profético. Mas se continuar com essas lentes aí mundanas, vai continuar reclamando, vai continuar sem entender nada, vai continuar olhando no plano dos homens, vai continuar. Eu lhe pergunto, você é discípulo? Eu tenho medo disso aqui, eu tenho medo se Jesus, se Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hoje, a presença espiritual dEle é certeza, mas se Jesus estivesse fisicamente aqui como esteve aqui, será que nós não iríamos ouvir da sua boca também esta palavra? Wellington, você é um hipócrita. Você está fingindo que não sabe o que está acontecendo? Você está fingindo que não sabe o que está acontecendo, Wellington? Porque você não quer ver. Você não quer ver pela palavra. Você quer ver pela sua conveniência. Você só me vê fazendo as coisas positivas. Mas você não quer me ver no julgamento. Você não quer me ver quando eu estou julgando. E aí? Continuaremos cegos? Cegos voluntários? Jesus disse, vocês sabem sim. Vocês sabem interpretar o tempo natural. Mas o tempo espiritual, além de vocês não saberem interpretar, tem uma coisa, vocês não sabem porque vocês não querem. É porque vocês têm a palavra profética, mas vocês não têm a fé, vocês têm a incredulidade. E aí, amados, eu fico pensando nos líderes religiosos da época de Jesus. Eles tinham a palavra, Jesus nasceu em Belém e eles ficavam procurando o Messias ainda, e magos do Oriente vieram de longe adorar o rei. Enquanto aqueles que estavam com a palavra na mão, cadê o rei? Aonde é que ele está? Esperam até hoje. Será que nós não estamos assim? Com a palavra na mão, conhecedores da palavra, mas parece que ela não é profética. Parece que ela não é profética, parece que ela é apenas histórica. Aconteceu. E a gente fica contando a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, os juízos que tiveram no passado, como se Deus estivesse preso dentro da história da Bíblia. Não, não é porque quem escreveu a história do Brasil não colocou o nome de Deus lá, que Deus não estava na história do Brasil. Não é porque quando alguém escreveu a história do continente africano, não colocou Deus lá, não quer dizer que Deus não esteja na história da África. Ele não está preso dentro da história da Bíblia. Mas estamos fazendo isto. Estamos prendendo Deus dentro da história da Bíblia. A gente quer transformar esse mundo caído, que a Bíblia diz que não apenas o mundo caiu, Deus amaldiçoou o ser humano, Deus amaldiçoou a terra. A gente está pensando, e a gente quer transformar isso aqui no céu. Parece que está bom morar aqui na terra, hein? Parece que está bom demais. Coisa maravilhosa, não volta não, Jesus. E Jesus denomina eles
hipócritas. Vocês não são sinceros. O que vocês querem verdadeiramente não é a implantação do reino de Deus. Vocês não querem que o reino venha. Jesus dizia para os seus ouvintes: o reino está aqui, olha, é aqui, ó, o reino chegou. Eu estou aqui, a minha presença. Eu estou falando, João Batista veio antes de mim. O que é que vocês esperam mais? Eles rejeitaram a palavra profética. E Jesus veio. O que foi que eles fizeram com Jesus? A Bíblia diz: veio para o que era seu e os seus não o receberam. E a Bíblia diz que eles permaneceram insensíveis. Eles não viram significado na vida de João Batista, na vida de Jesus. Eles não viram significado, eles tinham uma palavra na mão. Jesus diz aqui, olha: hipócritas, vocês sabem discernir o aspecto do mundo natural. Então, como não sabeis decifrar esse tempo? Como é que a igreja do Senhor, diante de uma pandemia, não vê um sinal de Deus nisso? Como? Como a gente não ver isso de uma forma alegre? Não alegre pelo tempo que nós estamos vivendo, mas alegre porque a palavra está se cumprindo. Particularmente, eu nunca vi em minha vida, eu tenho 26 anos que aceitei a Cristo, eu nunca vi o reino de Deus tão perto. Está perto, é palpável, só não vê quem não quer. Mas fazer o quê? Se tem pessoas que criaram um diabo maior do que Deus. Aí não tenho culpa, se não leem a palavra, criaram um diabo maior do que Deus, que ele pode fazer sem a permissão do Senhor. Não é isso que eu leio na Bíblia. O diabo disse: também tu colocaste uma cerca nele, tira a cerca. Tira a cerca. O diabo disse o quê? Tu colocaste uma cerca nele. Uma cerca de proteção em Jó. O inimigo não podia tocar se Deus não permitisse. Saia da multidão. Não fique vendo como todo mundo está vendo. Que Deus nos livre de voltar ao normal. Que Deus nos livre. Que Ele nos livre de voltar ao normal. Sem mudança nenhuma. Sem lição aprendida nenhuma. Que Deus nos livre de voltar ao normal. Se não aprendermos nada. Este é um tempo também, o cara que Jesus estava dizendo, este é um tempo de arrependimento. É um tempo de voltar para Deus. O Senhor disse o quê? Vocês olham para as nuvens escuras e vocês fazem a previsão. Qual é a previsão? Vem tempestade. O que o Senhor está dizendo? Olhe também para tudo isto e veja que está vindo juízo aí pela frente. Está vindo juízo. Juízos de Deus aconteceram na história e vão continuar acontecendo. E os juízos de Deus, diz a palavra, que hoje eles são misturados com misericórdia. Por quê? Porque Deus quer o nosso retorno, Deus quer a nossa volta. Meu amado, como é que você diz que estava tudo normal? Uma humanidade indo para o abismo, uma humanidade indo para o inferno. Cada um fazendo o que quer, cada um andando do seu jeito. Muito pior, por muito menos, Deus, Ele executou juízos no passado. Uma humanidade que não reconhece a cruz como meio de salvação. Jesus entrou nessa história. Ele foi ao mais profundo da nossa história bagunçada. E Ele morreu numa cruz. Para quê? Para que nós andássemos nos seus caminhos? Não, é um chamado para nós retornarmos para a cruz,
retornarmos, abandonarmos os nossos caminhos de salvação, porque só existe um caminho. E esse é um tempo de preparação. Como a chuva vinha, como o calor vinha, e o povo se preparava, de acordo com o clima, Deus está dizendo: se prepare, porque vem tempestade, se prepare, porque a fornalha vai aumentar, se prepare, se arrependa, volte para a presença de Deus, volte, retorne. O que faríamos se soubéssemos que uma tempestade está para chegar? A gente se prepararia. Deus está usando este megafone. O Covid-19 é um megafone para Deus falar mais alto. Deus está falando. Glória a Deus pela essa conversa maravilhosa que está tendo a igreja da Europa, a igreja que o Senhor está batendo, aquela igreja que evangelizou-nos, aquela igreja que trouxe o evangelho para muitos lugares, que levou o evangelho para muitos lugares. Cadê aquela igreja? O Senhor está batendo na porta do continente europeu, dizendo: tem alguém aí, ó? Alguém pode deixar eu entrar? Quero entrar de novo aqui nessa igreja, porque estou lá de fora dela. O Senhor está batendo na porta de muita igreja no Brasil, dizendo: e aí, posso entrar? Ou vocês continuam ainda sendo dono delas? E alguém vem dizer que Deus, onde é que está Deus? Onde é que está? Pelo amor de Deus, eu vejo Deus em tudo quanto é lugar, meu amado. Eu nunca vi Deus tão de perto como nessa pandemia. E a morte também, né? A morte tão perto. É tão bom quando a gente está assim, perto da morte. Por quê? Porque a gente confia no Senhor. A gente sabe que o controle não tem a ver contigo, não tem a ver comigo. É confiança nele, é descansar nele. Ele é o Senhor da história. Deus está presente, meu amado. Ele está operando a salvação. Esse tempo é um chamado de arrependimento, que Deus nos livre de voltar ao normal, sem que não haja as mudanças que Deus quer operar. Que Deus nos livre. Que Deus nos livre. Esse vírus, ele é um missionário. Esse vírus, ele fala a verdade. Esse vírus veio desmascarar as potências mundiais. Dizer para essas potências: vocês não têm controle de nada, arrancam a máscara. Aí a gente olha, pensávamos que tínhamos o controle. Não tem. O vírus veio falar a verdade, ele é profeta. Esse vírus amplia a voz de Deus na terra. Deus está falando. E o Senhor quer o que com tudo isso? Nos libertar para um viver diferente. Quando Ele mandou as pragas do Egito, foi para quê? Libertar o povo para um viver diferente. Viver a salvação, sair da escravidão, sair do pecado, caminhar para o deserto para adorar a Deus de verdade. Você não precisa gostar desse tempo. Você não precisa gostar. Não precisa gostar desse tempo. Você só precisa saber ler e se juntar ao que Deus está fazendo. Pronto. Só isso. Você não muda tempo nenhum. A Bíblia diz que Ele é o Senhor do tempo. É Ele que muda as épocas. É Ele que criou as estações. É Ele. E um outro chamado que nós podemos ver, depois que nós interpretamos esse tempo com as lentes proféticas, é um chamado a cooperar com Deus
no meio de tudo isso que nós estamos vivendo. Coopere com Deus. Por que foi que eu não nasci na época de Noé? Por que foi que eu não nasci na época de Moisés? Por que foi que você não nasceu na época de Neemias? Porque Deus não quis. Deus, Ele nos projetou para nascer nesta geração e vivermos nessa geração. Então, você não está no lugar errado. Você está no tempo certo, na hora certa. É só você olhar pelo esse ponto de observação profético e você vai ver tudo diferente. Tudo. Deus é um Deus de propósito. E a Bíblia diz que para todo propósito de Deus tem um tempo. E este é um tempo de um propósito que Deus está executando. Deus está executando um propósito nesse tempo. Este tempo é um tempo onde Deus está presente, muito presente, muito presente. E Ele está operando a salvação. E nós temos que cooperar com Ele. Como é que a gente coopera com Deus nesse tempo? Se fazendo presente. Se fazendo presente, porque apesar desse ser um tempo profético e um tempo onde o Senhor nos colocou, mas também é um tempo difícil. É um tempo difícil, é um tempo necessário. É um tempo onde a palavra de Deus diz que tem que acontecer. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me fazer presente. Eu tenho que me fazer presente na vida de quem sofre, na vida de quem sente dor. Eu tenho que me fazer presente, ajudando, chorando com quem chora. É isso, porque eu presente, o Senhor também vai estar através da minha vida, se manifestando. E a igreja nesse tempo tem que se fazer presente. Tem que se fazer presente. Você precisa de quê? Do que é que você precisa? Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Se eu não puder te ajudar, vou buscar ajuda quem pode. É o quê? Nas coisas simples. Uma máscara. A igreja tem que se fazer presente. O povo de Deus é uma feira. É ajudar alguém. É uma ligação. É uma palavra de consolo para alguém que perdeu um familiar. É uma palavra de ânimo para quem está desesperançado. É a igreja se fazendo presente nesse tempo. É a igreja orando, orando, orando e orando. Orando, orando e orando. Orando, orando e orando. Orando, orando e orando. Não ficando na superficialidade. Pelo amor de Deus. Vou matar meu tempo, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Meu Deus do céu. Temos muito o que fazer. Temos muito. Não tenho tempo nenhum para jogar fora. Nenhum tempo para jogar fora. Porque eu quero ser um agente de Deus nesse tempo. Eu quero ser um agente do Senhor nesse tempo. Eu preciso ler, não como todo mundo lê, apenas vendo no andar de baixo. Não, eu não sou um repórter. Eu não sou um repórter. Não espere de mim aqui uma análise humana. Não. Eu sou um pastor. Eu ando pela palavra. Eu tenho que olhar pela lente da palavra. Meu ponto de observação é outro. E todo discípulo de Jesus deveria ver por esse ponto de observação. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele está mais perto do que a gente imagina. Os sinais estão revelando. A mulher está tendo contorções. As dores de parto começaram. A Bíblia diz que quando Davi foi ungido rei, teve uma tribo que fez toda a diferença. Não a tribo inteira, mas 200 homens dessa tribo. Que tribo foi essa? A tribo de Issacar. E qual é o elogio que
o Senhor dá a esta tribo é que essa tribo, os 200 homens dessa tribo, eles sabiam ler os tempos pela palavra profética para saber o que tinha que fazer. Não é apenas ler os tempos, é ler e saber o que temos que fazer. Temos que ser presentes como Deus está presente nesse tempo. Temos que ler. E temos que entender que nós não estamos vivendo esta época de mudança. É uma mudança de época. Está virando. Vai virar. Vai virar. Não tem normal. Não tem novo normal também. Não tem nada de novo normal. Isso é mentira. Tem normal, não tem novo normal, não tem nada. É uma nova época. É um novo tempo. Como teve época apostólica, época dos mártires, época dos pais da igreja, épocas dos pais do deserto, épocas das trevas, época da reforma. É uma nova época. Está surgindo uma nova época. Um novo tempo. O que precisamos? Instinto profético. Instinto profético. Jesus disse, no natural, vocês veem a nuvem e diz, vai chover. E por que vocês não veem a nuvem de Deus se aproximando como Elias viu? Por que você não tem esse instinto profético? Porque você não vê o sinal de um grande despertamento da igreja para a última colheita? Por que você não vê que tudo isto é necessário para que a gente volte para a presença dEle e o Senhor ative um avivamento na igreja dEle e a gente com o instinto profético, a gente possa ouvir o ruído das águas, da tempestade que está chegando. A gente possa ver a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E com o nosso instinto profético dizer, é pequena, mas uma tempestade se aproxima. Uma tempestade se aproxima. Eu termino nesta noite com uma palavra do Senhor, dizendo para nós, olharmos para esse tempo, como o fechamento de uma época. O fechamento de uma época e o nascimento de uma outra época. Está nascendo algo novo. Eu faço uma coisa nova. Isaías 43, verso 19. Eu estou fazendo uma coisa nova. Que já está para acontecer. Está sendo transicionado. Nós estamos transicionando. Estamos em transição. Está em andamento. Algo que vai acontecer em um novo tempo. O Senhor diz, não percebestes ainda? Não percebestes ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. O que é que o Senhor está dizendo? Eu estou virando a página desta época. Eu vou escrever novos capítulos de uma nova época. Uma nova época. Nós somos privilegiados. Nós estamos transicionando uma época. Não é só mudança, é mudança de uma época. Nós vamos sair de uma época e nós vamos entrar em uma outra época. É uma época diferente. Que Deus nos livre de voltar ao normal. Que Deus nos livre do novo normal. Que Deus nos livre. Nós queremos, é o tempo que Ele tem para nós. Nós queremos dar as boas-vindas ao que Ele está dizendo aqui. Estou fazendo algo novo. Vocês não estão percebendo? Então, o que é que vocês vão fazer agora para perceber? Porque o mundo parou e vocês não veem nada nisso.
esse megafone de Deus, e a gente não entende. Tira os teus óculos do plano natural, bota os teus óculos espirituais, vê com a lente profética. Vê com a lente profética. Jesus disse: vocês têm inteligência para tantas coisas. Naquela época ele disse o quê? Porque o povo era agrícola. O povo era um povo também que pescava. Então ele usou aquelas duas ilustrações. Vocês veem a nuvem e diz: vai chover, e vocês vão plantar. Vocês veem o vento do deserto e vocês dizem: vai fazer calor e vai pescar. Mas hoje ele diria o quê? Mas você é tão inteligente, rapaz. Você entende tanto de programas aí, de computador. Você tira, você coloca, você faz download. Tanta coisa que você faz e você não está sabendo que eu estou fazendo um novo download. Eu estou baixando um novo tempo. E eu estou desinstalando um programa antigo. Por que você entende das coisas naturais e não entende das coisas espirituais? Por que pega um livro de Harry Potter e lê e entende tudo e não entende as coisas de Deus? Por que assiste uma série interminável da Netflix e entende tudo e não entende a palavra profética? Porque não é conveniente. Porque não é importante. Porque não é sincero, como Jesus diz, hipócrita. Você não é verdadeiro, não está buscando de verdade o reino, porque se tivesse, estava enxergando os sinais do reino. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu tenho medo desta palavra se repetir na minha vida. O Senhor dizendo: o Hélito, você é um hipócrita. Você é um hipócrita. Você fica com essa palavra aí na sua mão todo dia. Não entende nada do que está acontecendo. Que Deus nos livre de passarmos por esse tempo sem aprender nada. Que Deus nos livre de não crermos que estamos sendo chamados para a mudança. Por quê? Porque vem uma época nova. Mas enquanto estamos neste atravessar, enquanto estamos transicionando, seja presente. Não tenha medo, seja igreja, sirva. Se morrer servindo, não tem problema, não tem problema. Não há problema na morte, não há problema. Você não pode tentar a Deus, mas se você estiver servindo ao Senhor, fica tranquilo. Fica tranquilo. Vamos ler novamente? O que diz a palavra? Lucas 12, versos 54 a 56. E ele também dizia às multidões: quando vocês veem aparecer uma nuvem lá no ocidente, vocês não têm nenhuma dificuldade de dizer: vai chover, e realmente chove. Quando vocês veem o vento soprar, o vento sul, vindo do deserto do Negueb, logo vocês dizem: vai fazer calor, hoje o dia vai ser quente. E vai ser quente. Hipócritas. Por que tanta sabedoria e interesse nos aspectos naturais, nos sinais naturais do céu e da terra? E tanta falta de interesse e conhecimento para discernir os tempos espirituais. Que Deus nos livre desta repreensão. Que Ele nos leve a entender esse tempo com as lentes da palavra profética. Que nós possamos também, nesse tempo, nos arrepender, voltar, retornar para a presença de Deus. E que possamos nos unir ao que o Senhor está fazendo nesse tempo, porque são coisas grandiosas. Estamos transicionando, estamos mudando para uma nova época. Vamos louvar ao Senhor nesta hora. Vamos agradecer o nome de Jesus. Aleluia.
Glórias a Ti, Senhor. Vamos louvar a Deus. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti. Ah, irmãos, é tão bom quando nós somos do Senhor. Nós não temos um olhar natural. Não é um olhar natural, não é um olhar de desespero. Nada disto. Temos que respeitar a vida. Nós respeitamos a vida. A vida é um dom de Deus. É um dom de Deus. Mas a gente sabe que juízos virão. E cada juízo na história era uma amostra do juízo maior que virá pela frente. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém, mas a justiça dele traz julgamento. Julgamentos na história. Ele não ficou preso não, viu? Ele não ficou preso não. Não é porque você estudou e não viu lá quem escreveu falando que Deus estava na história dos continentes, na história do Brasil. Não é por causa disso. Você leu um livro de feira e você não viu nada sobre Deus. Não é porque o historiador não colocou ali o nome de Deus que Deus não estava presente. Deus está presente na história. E a história não é só passada. A história, ela é a história que nós estamos vivendo. Ela é a história que nós vamos viver. O nosso Deus é Deus da história. Ele é o Deus da história moderna, contemporânea, a história futura, a história presente. Tudo isso, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Deus. Ele é o Deus do começo e do fim. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Nada neste mundo deixa de ter o envolvimento de Deus. Nada. O Senhor está envolvido. Quer planejando, quer permitindo. Mas tem um envolvimento dele. Tem um envolvimento. O inimigo não faz o que quer não. Essa terra não é terra sem dono não. São os homens que governam não. É o Senhor. Tem um limite. Existe um limite. A Bíblia diz que sempre quando o cálice da maldade enchia, Deus desce para julgar. A maldade o homem pode fazer, mas tem um limite. Deus julga a maldade. O Senhor disse a Abraão: sabe por que não dou esta terra para você? Porque a medida da maldade dos amorreus ainda não encheu. Deus tem um limite para a maldade. Deus tem um limite. E que a gente se arrependa antes daquele limite final. Porque a Bíblia diz que haverá um dia que o Senhor Jesus, esse Jesus que você vê meigo, esse Jesus que você vê, o Jesus Salvador, um dia a Bíblia diz que Deus vai julgar o mundo através dele. Vai julgar o mundo através dele. Hoje é tempo de se arrepender. Hoje ele é cordeiro. Hoje ele é cordeiro, pode voltar para ele. O sangue está disponível. O sangue purifica. Mas amanhã é leão. Amanhã é julgamento. Julgamento. É assim que a palavra de Deus diz. Volte-se para o Senhor. Volte-se para o Senhor. Os julgamentos de Deus na história mostram que vai ter um julgamento final. É isso que o Senhor quer que nós entendamos. Esse tempo não é um tempo desgraçado. Esse é um tempo precioso. E que se a gente não aprender as lições, a gente vai sofrer mais ainda. Temos que passar por esse tempo com as lentes proféticas, entendendo que o fim se aproxima e que o Senhor está balançando a figueira. O Senhor está purificando com fogo. O Senhor está trazendo o tempo de purificação. O Senhor está trazendo um novo tempo, uma nova época. Uma nova época. Vamos louvá-lo nesta hora. Aleluia. Igreja, se prepare. O rei está voltando. Ele está voltando. Igreja, se prepare. Jesus está voltando. Igreja, se prepare. O rei está voltando.
está sobre as nuvens dos céus, e todo olho verá. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A sua roupa está salpicada de sangue. Ele disse: eis que cedo venho, guarda o que tem, para que ninguém tomes a tua coroa. Guarda o que tens, guarda a tua fé. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Receba a visão espiritual. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Abre os teus olhos espirituais. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Sinais da sua vida. Igreja, se prepare, Sinais da sua vida o rei está voltando. estão por toda parte. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Prepara, ó Israel, Igreja, se para prepare, encontrares com teu o Deus. rei está voltando. Prepara-te. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado numa cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo, e com poder e glória voltará. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado numa cruz. Acorda, igreja. Ele ressuscitou, ele está vivo. Igreja, se prepare. Hey! Igreja, se prepare. O rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado numa cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo, e com poder e glória voltará. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado numa cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo, e com poder e glória voltará. Tu és aquele que venceu a morte. Tu és aquele que ressuscitou, Jesus. Em tua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. O relógio de Deus não trabalha de acordo com este ponteiro. Este ponteiro está no Cronos, no cronograma, o tempo do homem. O relógio de Deus marca outra hora. Já é quase meia-noite. Já é quase meia-noite. Guarda óleo em tua vasilha. Guarda óleo em tua vasilha, porque o noivo está voltando. Já é quase meia-noite. Gritos estão sendo dados. Gritos estão sendo dados. A natureza está gemendo. Está dizendo que aquele dia está chegando. A natureza está se contorcendo como uma mulher dando à luz. Uma mulher quando está perto de dar à luz. No relógio de Deus, já é quase meia-noite. Desperta do teu sono.
Sai desse plano. Sai desse plano humano. Sai daí. Sai daí, igreja. Sai daí, homem. Sai daí, mulher. Sai daí, discípulo. Olha no relógio dele. Acerta o teu relógio pelo dele. Não queira que ele ande pelo teu relógio. Não queira, não tem quem mexa no ponteiro do relógio de Deus. Não tem. Meia-noite está chegando. Meia-noite está chegando. Enquanto meia-noite não chega, prepare-se. Prepare-se, prepare-se. Prepare-se, prepare-se. Meia-noite está chegando. Saiba decifrar, saiba ler, saiba interpretar as horas, saiba interpretar o tempo. O tempo de Deus não é o nosso. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Por que vocês não sabem ler os tempos? Por quê? Qual é o motivo da tua cegueira? Porque tu não abre os teus olhos e vê que o relógio do Senhor já é quase meia-noite. Aleluia. O Senhor está mandando os alertas dele. O Covid é o megafone de Deus na terra. A voz de Deus está sendo ampliada. Acorde quem quiser. Acorde quem quiser. Mas ninguém vai dizer que ele não falou. Ninguém vai dizer que os sinais não apareceram. Está tudo aí, é visível. É fácil de ver, é claro. É claro, é claro. É claro, está tudo claro. Quem conhece a palavra de Deus sabe que está tudo claro. Está tudo caminhando. Está tudo caminhando, nada está fora do calendário de Deus. Tudo está se aproximando, tudo. Prepara-te, prepara-te, prepara-te. Prepara-te, você não está vivendo um tempo de mudança. Você está vivendo uma mudança de tempo. Deus está mudando o tempo. Está nascendo um tempo. Um tempo que a igreja precisa de instinto profético para ver a nuvem se aproximando, porque tempestade de avivamento Deus deseja derramar para a última hora, para a última colheita. Deus quer encher a igreja dele para a última colheita. Prepara-te, igreja, prepara-te, porque Deus, ele quer salvar. Deus quer salvar. Ele não vai salvar através do governo, através da prefeitura, é através da igreja, é através da igreja. Acorda, igreja, acorda, igreja, movimenta-se, prepare-se para o tempo, prepare-se para o tempo. Vocês não veem, vocês não percebem, está nascendo um novo tempo, está nascendo um novo tempo, um novo tempo, novo tempo. A última colheita, a última colheita, a última colheita, a última colheita. Já é quase meia-noite, já é quase meia-noite. O noivo chega, o noivo se aproxima. O noivo diz: prepara-te, cedo venho, cedo venho, cedo venho, cedo venho. Aleluia. Jesus está voltando. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado numa cruz. Ele ressuscitou.
de Apocalipse, no capítulo 22, versículo de número 6, está escrito: e disse-lhes: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos, das profecias e dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E assim diz o Senhor Jesus: venho em breve, venho em breve, venho em breve. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Venho em breve, venho em breve, venho em breve. Bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. O Senhor continua dizendo, Apocalipse capítulo 22, versículo 16: eu Jesus, enviei o meu anjo para vos testemunhar estas coisas em favor das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Dou testemunho, o Senhor diz, dou testemunho a todo que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das profecias do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida, a cidade santa. E a palavra do Senhor, aquele que dá testemunho destas coisas, diz: certamente venho em breve. Venho em breve. E a igreja do Senhor diz: amém, amém. Vem Senhor Jesus. Desperta este desejo de novo na tua igreja. Desperta esse desejo dormente, esse desejo que adormeceu. Esse desejo seja ativado agora, Pai, em nome de Jesus, na vida da tua igreja no mundo. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem. Venho em breve. Eu venho em breve. Prepara-te. Oh, Ele está chegando. Estamos caminhando para o final. Precisamos instinto profético, saber interpretar a nuvem, saber sentir o vento, a nuvem de Deus, o vento de Deus. Último avivamento para a última colheita. Mudança de época, as coisas não poderiam ficar como estavam. Não, é uma mudança de época. Desperta o instinto profético da tua igreja. Queremos ouvir o som da tempestade. Queremos ter sensibilidade
para sentir o vento de Deus, vento de avivamento, vento de um despertamento, vento renovador, um fogo que purificará a igreja do Senhor. Última colheita. Costura as redes, igreja do Senhor. Costura as redes, porque o rio de Deus vai passar, e aonde o rio passar, tudo vai ter vida. Tudo vai ter vida. Tudo vai ter vida. Vidas, 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 vidas. Pescadores de homens. Pescadores de homens. Grande pescaria. Grande pescaria, o rio de Deus. O rio de Deus gerando vida. Pai, obrigado. Pai, obrigado, obrigado. Te louvamos, te agradecemos por esta noite. Muito obrigado. Muito obrigado, porque o Senhor, ó Deus, está colocando, Senhor Deus, ó Pai, as lentes, ó Deus, ó Pai, na vida do teu povo, na vida dos teus discípulos, as lentes proféticas. Chega de lentes naturais. Chega de Leandro Carnal. Chega de William Bonner. Chega da interpretação dos homens. Voltemos para a palavra. Nós já temos a palavra. Nós já temos a palavra. Já temos a palavra. Ela é profética. Volte para a palavra e você não vai andar confuso. Você não vai andar com medo. Você não vai andar no desespero. Volte para a palavra e você vai entender tudo o que está acontecendo. Volte para a palavra. Volte para a palavra. A palavra já foi entregue. A palavra já foi entregue. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está ligado nessa programação. Queremos dizer que esta programação, ela está sendo gravada por causa do toque de recolher. Nós tivemos que fazer mais cedo. Então, por isso que hoje você não pôde aí compartilhar no chat. Que Deus abençoe com o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Aleluia. Deus nos abençoe.